Vamos lá, futuros suboficiais casensados dessa Marinha do Brasil. Como vocês podem ver, a gente está fluindo aí na questão de direito administrativo disciplinar militar. Já estamos no vídeo 6, proposta de 10 vídeos, são de 10 vídeos, então só faltam 3, porque esse já é o 7º vídeo da sequência. Então, a partir desse dia 6, eu acredito que a gente já entra no último, né? Que é aquele direito que trata de conflitos internacionais. Aí, para finalizar o balão, terminar de vez com esse material do Casenso e ver se a gente consegue começar a engajar nas exercícios e questões, né? Nos exercícios e questões. Então vamos lá. Hoje, neste vídeo, a gente vai falar sobre ainda conselho de disciplina, tá? Lembrando, estamos em conselho de disciplina, começando na página 289 e paramos aqui, ó. Líbero acusatório. Nesse vídeo a gente vai falar sobre inspeção de saúde. Não, a inspeção de saúde acho que a gente já falou já. É isso mesmo, correção. A gente parou aqui no 359, inspeção de saúde. A partir desse vídeo, a gente vai falar sobre os inícios do trabalho. E aí, isso aqui é exatamente como funciona, é o passo a passo de um conselho de disciplina. Ele se parece muito com os outros procedimentos administrativos aí, que é o sindicância, IPM. Tem algumas coisas que tem alguma similaridade, tá? Então, começando na página 296, a gente está falando de direito administrativo disciplinar militar. Como sempre, só essa chamada por aluno aqui, não é necessário ler isso, não tem conteúdo para a sua prova, é só uma chamada mesmo. E o que nos interessa é objetivos de aprendizagem. Aí nesse caso, a gente vai descrever como se inicia os trabalhos do conselho, já falei isso aí, né? Descrever uma oitiva, que é o interrogatório. Citar hipótese de defesa por escrito, existe essa defesa por escrito, e até é bom que ela seja utilizada. Explicar como funciona o exame dos autos do conselho, procedimento quanto o acusado for inativo, procedimento de apuração de sanidade mental ou incapacidade de discernimento. Descrever procedimentos quanto à deserção do acusado. Também descrever procedimento quanto à conduta inconveniente do acusado. Citar possíveis substituições no decorrer do procedimento. Descrever o relatório de solução. A relatório de solução é igual o IPM, né? A remessa dos autos também, despacho final, decisão final e recursos cabíveis. Introdução. A gente já sabe o status do conselho de disciplina, que a gente viu no vídeo anterior, mas e se o acusado for inativo, o que deve ser feito? E se a época do ocorrido não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais? A gente vai falar sobre isso também. O que acontece se ele desertar no meio do procedimento? Ou se ao longo do procedimento o acusado se portar de forma inconveniente, prejudicando o bom andamento dos trabalhos? Muita pergunta, mas a gente vai esclarecer isso daí passo a passo. Conselho de disciplina. Início dos trabalhos, né? Que é exatamente a convocação. Você instaurou o conselho de disciplina, já fez a portaria de nomeação aí, quem são encarregados, já tem aquela questão lá que não pode ser menor capitão-tenente, o presidente e tal. Graduação, o posto não pode ser menor que capitão-tenente. Montado esse conselho, o primeiro procedimento é a convocação. Aqui que ele vai dizer sobre a convocação. A partir da data do início da contagem dos prazos previstos na portaria de nomeação, o presidente é o presidente do Conselho de Disciplina, tá? Emitirá o despacho. Sempre a comunicação do presidente com os outros entes do Conselho de Disciplina é por meio de despacho, convocando os demais membros e o acusado, designando o dia e a hora para a primeira sessão. No local determinado na portaria, informará ao acusado de que poderá comparecer com seu advogado ou oficial defensor, naquele caso que ou a defensoria pública ou um bacharel em direito. Designará a data da segunda sessão, pelo menos 7 dias corridos. Então, entre uma sessão e outra, 7 dias. Atenção, porque esses 7 dias não são 7 dias úteis, tá? São 7 dias corridos.
Após a primeira sessão, ocasião em que foi entregue o líbero acusatório ao acusado, a gente já viu que é líbero acusatório no vídeo passado, quando será realizada a qualificação e o interrogatório do acusado. Ao fim da primeira sessão, o escrivão, que é também um oficial, lavrará a ata, na qual serão consignados todos os acontecimentos ocorridos durante a sessão. Compromisso. Reunido o conselho, presente o acusado, o presidente prestará, em voz alta, de pé, descoberto o seguinte compromisso: prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos. Esse compromisso será também prestado pelos demais membros sobre a forma assim o prometo. É um procedimento padrão, né? A seguir, o presidente mandará proceder à leitura e à autuação de todos os documentos que constituíram o ato de meação. Olha só, a autuação. A gente viu lá no IPM que também tem autuação. O que é essa autuação? A autuação é como se fosse um índice de todos os documentos que iniciaram o procedimento. E também tem a portaria de autuação, que é outra faxina, tá? Não se trata disso não, tá? Então, de todos os documentos que constituíram o ato de meação. Que aí, quais seriam esses documentos? Portaria de meação, os seus anexos, portaria de afastamento de funções e anexo, caso tiver. E o líbero acusatório. Em seguida, fará, veja bem, olha só, ele vai fazer a leitura da autuação de todos os documentos e também o líbero acusatório. Em seguida, fará a entrega ao acusado de cópia do líbero acusatório e do ofício da apresentação à junta de saúde. Aí, se caso você não lembra o que esse líbero é um documento que diz a acusação, está escrito lá do que você foi acusado, está explicando, te dando a ciência do porquê que você está ali, qual o motivo que você está ali. Mas eu estou aqui fazendo o quê? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui não, sabe? Sim, eu já li o líbero acusatório para você. Em seguida, fará a entrega ao acusado de cópia do líbero acusatório e do ofício de apresentação à junta de saúde. Essa junta de saúde é justamente para identificar, para formalizar que o cara tem condições de responder aos quesitos, questionamentos e ao conselho de disciplina. Se ainda não tiver sido entregue, for o caso. A seguir, serão juntados ao processo todos os documentos oferecidos pelo acusado. Autuação e juntada de documentos. Vamos lá, antes de começar, a gente já sabe o que é autuação. Agora, juntada. O juntado é um procedimento dentro dos processos e procedimentos administrativos que vão formalizar a inserção de documentos aos autos, tá? Toda vez que você insere um documento, fazer parte dos autos, tem que ser por meio de uma formalização chamada juntada. A juntada é mais ou menos o seguinte: vem um despacho determinando que tal documento seja juntado aos autos. Aí a juntada é um documento que diz o seguinte: junta-se aos autos no dia tal, em cumprimento do despacho número tal, do dia tal, os seguintes documentos. Aí insere. A partir daí, esses documentos farão parte dos autos. Então vamos lá. Autuação e juntada dos documentos. Nessa fase, inicia-se a participação ativa do escrivão com a lavratura do termo de autuação, que será a folha número 1 do processo. Aí, olha só, termo de autuação, folha número 1 do processo. Se perguntar, você já sabe. A seguir, juntará os documentos autuados, nada escrevendo entre termo de autuação, imediatamente após, emitirá o termo de certidão. Aí, o termo de certidão é certidão, né? Que ele é um termo que diz como você cumpriu as determinações do encarregado. Juntei aos autos conforme despacho, número tal, certifico, aí ele assina lá e envia para o encarregado. No qual certificará que cumpriu o despacho aquele. Cumpriu o despacho exarado na portaria de nomeação. Só que nesse caso aqui, esse primeiro termo de certidão é referente ao primeiro despacho da portaria de nomeação. Logo após, emitirá o termo de juntada, emitindo
imediatamente após todos os documentos a serem juntados, quais sejam a cópia do ofício de apresentação à Junta de Saúde, o termo de inspeção de saúde, se recebido, documentos apresentados pelo acusado e cópia dos assentamentos, ofício de intimação, etc. Então, na juntada, ele vai dizer que todos esses documentos foram inseridos nos autos. Por quê? Se um dia esse processo for analisado, alguma coisa, ele vai na juntada para saber quais os documentos que constam ali. Se tiver faltando documento, a juntada vai delatar. Entendeu? Para isso que tem a juntada. Ela diz quais os documentos que estão presentes nos autos. Se tiver algum documento, alguém botou algum documento no auto, por algum motivo, lícito ou ilícito, legal, ilegal, e você for analisar esse documento tá lá, aí você vai verificar, cadê a juntada? Se não tiver na juntada, aquele documento não pertence aos autos. Preparativos para as sessões subsequentes. De posse dos autos, o presidente despachará ordenando que o escrivão tome certas providências, sempre por meio de despacho. Designará dia e hora para a próxima sessão, caso já não tenha feito durante a primeira sessão. Tendo exarado o despacho, restituirá os autos ao escrivão. Então, ele vai pegar, o escrivão faz a certidão, termo de conclusão, e envia para o encarregado. Aí o encarregado vai analisar, vai fazer alguns apontos e vai fazer algumas determinações que o escrivão tem que fazer. Aí ele vai falar assim, por exemplo, escrivão, eu quero que você chame o comandante da OM para depor, um exemplo, para depor como testemunho na oitiva. Aí o escrivão só vai cumprir isso se isso estiver escrito no despacho. Porque no despacho é justamente as determinações do encarregado para o escrivão. E o escrivão, quando cumprir as determinações, ou quando ele não conseguir cumprir, ele vai especificar isso na certidão, que diz que ele não cumpriu porque o camarada estava nos Estados Unidos e não teve tempo hábil, ou não cumpriu, ou cumpriu da seguinte maneira. Ele vai descrever como foi cumprido e levar para o... Então a comunicação do encarregado com o escrivão é sempre por meio de despacho e certidão. Então, continuando. Fará a juntada das cópias dos documentos que houver expedido e dos originais que tenha recebido. Se necessário, restituirá os autos ao presidente, cumprirá as novas ordens e aguardará a próxima sessão. Nas demais sessões, embora não ocorram os eventos de compromisso dos membros do Conselho, o comportamento e o procedimento dos presentes serão semelhantes ao da primeira sessão, culminando com a ata e demais providências pertinentes. Apresentação de testemunhas. O acusado poderá apresentar no máximo 3 testemunhas. Isso é importante, porque é uma questão de prova. Ou até o número de testemunhas arrolados no líbelo acusatório. Então, lá no líbelo acusatório está constando que 8 pessoas presenciaram o fato. Ele pode chamar as outras. Mas, normalmente, se não tiver lá no líbelo, somente 3. É o suficiente, né? Na verdade, toda a questão jurídica, 2 testemunhas idôneas já é o suficiente. Nesse caso aqui, ele pediu 3. Caso essas sejam em número superior a 3, no caso do líbelo acusatório. Se o acusado não tiver testemunhas para indicar ou as apresentar em número inferior ao líbelo acusatório, deverá afirmar expressa declaração nesse sentido, que será juntado aos autos. Então, todo procedimento que diverge com o procedimento já determinado na DGPM, ele vai ser feito uma notinha comum, através de declaração que vai ser inserido aos autos. Aí a gente já sabe, para inserir os autos, por meio de juntada. Oitiva. Oitiva é o que a gente conhece como interrogatório, né? Serão ouvidas, em primeiro lugar, testemunhas arroladas. E isso aqui é importante, tá? Saber a sequência da oitiva, porque pode ser cobrado lá na sua prova. Então, serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas no líbelo acusatório e, a critério do presidente, as referidas por estas em seus depoimentos. Logo após, aí a testemunha falou que o Joãozinho estava lá também. Aí ele pode, a partir desse depoimento, solicitar as outras testemunhas. Logo após, serão ouvidas testemunhas indicadas pelo acusado. Segundo, indicadas pelo acusado, é a segunda.
que deverão ser apresentadas no dia e hora designados pelo presidente. Aqui o presidente eu chamei atrás de encarregado, mas na verdade é o presidente, tá? A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado. O comparecimento de militar ou servidor civil será requisitado ao respectivo comandante pelo presidente, por meio de ofício, né? A requisição poderá ser feita por meio de notificação extrajudicial quando houver dificuldade ou recusa do militar em receber a notificação. As testemunhas serão inquiridas, cada uma per si, ou seja, uma por uma, de modo que uma não possa ouvir o testemunho da outra. O presidente não permitirá que as testemunhas manifestem suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. O acusado assistirá e assinará, juntamente com o advogado, se houver, o defensor, os depoimentos de todas as testemunhas, podendo inclusive apresentar quesitos ao presidente, para serem respondidos após as perguntas formuladas pelo inquiridor e relator. As perguntas solicitadas pela defesa não poderão ser recusadas, salvo se ofensivas. Salvo se ofensivas, impertinentes ou sem relação com o fato descrito no líbero acusatório, ou ainda importarem repetição de outra pergunta já respondida. Se o presidente verificar que a presença do acusado, pela sua atitude, poderá influir no anônimo da testemunha, de modo que prejudique a veracidade do depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo na inquirição na presença do seu advogado, se houver, ou defensor do acusado, dando a estes oportunidade de formular requisitos. Neste caso, deverão constar da ata da sessão, a ocorrência e os motivos que a determinaram. A testemunha que residir na área do Distrito Naval poderá ser inquirida pela autoridade militar do lugar de sua residência, sendo expedida para esse fim carta precatória. O que é uma carta precatória, gente? Eu sei que tem muita gente que já conhece de fato, mas tem gente que não passou por isso ainda. Carta precatória é o seguinte: vamos supor que eu sirva no 1º Distrito Naval. Aí eu preciso ouvir um militar que ele acabou de ser movimentado, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, para Natal. E eu preciso ouvir o testemunho dele. Então, para eu não ter que designar uma comitiva para ir lá, ou mandar que o militar venha até o Rio, então, o que eu faço? Eu faço uma carta precatória e envio lá para o distrito desse militar. Essa carta precatória vai conter todas as perguntas que eu preciso fazer ao inquirido. E lá alguém vai ser designado para fazer essas perguntas formalmente a este militar. Depois que essa carta precatória tiver sido respondida, ela vai ser reenviada para o Rio, para eu acrescentar aos autos. Então, a carta precatória é para evitar o deslocamento do pessoal da Polícia Judiciária Militar, vamos dizer assim, com prazo razoável para devolução, claro, após ouvir do acusado, ao qual poderá formular quesitos. Caso o acusado ou sua defesa não deseje formular quesitos, deverá afirmar expressa declaração que também será juntada aos autos. A cariação. A cariação a gente vê lá no IPM, que é quando a gente vê que tem declarações que divergem entre si. Então você vai fazer a cariação, descobrir qual é a declaração mais verdadeira. Então vamos lá. A cariação é admitida e reduzida a termo. Reduzida a termo é lançada no documento, tá? Sempre que houver divergências em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes entre testemunhas ou entre os acusados e testemunhas. O inquiridor e o relator explicarão aos acariados quais os pontos em que divergem e, em seguida, reinquirirão cada um per si e em presença do outro. Olha só, ele vai reinquirir um por um, depois vai um na frente do outro, tá? Tete a tete. E esse procedimento é igual ao que a gente viu no IPM. Defesa por escrito. O acusado ou seu defensor tem o direito de apresentar a defesa por escrito nos autos em 2 oportunidades: na defesa prévia e nas alegações finais. Na defesa prévia, no prazo de 5 dias após o auto de qualificação e de interrogatório. Ele foi interrogado, aí faz a defesa prévia. E alegações finais, no prazo de 8 dias, isso é importante, tá? Prazo, marinha adora, 8 dias após
o auto de qualificação do interrogatório e 8 dias corridos após a última sessão que anteceder a elaboração do relatório, tá? Não dando margem à prorrogação. Não tem prorrogação, tá? Perdeu o prazo, acabou. O defensor deverá pautar a defesa por escrito no líbero acusatório, nos depoimentos e nos documentos juntados ao processo, de modo a evitar alusão a fatos irrelevantes e estranhos ao acusado e à matéria julgada. No caso do acusado não desejar apresentar defesa, aí nesse caso ele vai afirmar que não quer, quer dizer, vai declarar, vai escrever que ele não quer fazer a sua defesa, apresentar a sua defesa. Agora, vamos aos exames dos autos. Nos exames dos autos, é facultado ao acusado ou ao seu defensor, a partir da data do recebimento, é facultado, diz, é obrigação dele, né? É imputado a ele, tá? Me perdi. A partir da data do recebimento da cópia, o líbero acusatório, o exame dos autos, sempre no local de funcionamento do Conselho. Após a última sessão do Conselho, antes da elaboração do relatório, será aberta a vista dos autos ao acusado e à defesa, no local de funcionamento do Conselho, para a apresentação de alegações finais, devendo ser recolhido correspondente declaração. Recomenda-se que a cada sessão realizada, se solicitado, seja fornecida ao acusado ou ao seu defensor cópia de todos os documentos e depoimentos gerados, sendo registrada em ata a entrega. O presidente do Conselho só poderá limitar o acesso do advogado a eles de provas relacionadas a diligências em andamento e ainda não cumpridas. E igualmente no IPM, tá? Note que se cair questão de IPM ou questão de Conselho de Disciplina, tem muitos procedimentos que são idênticos, tá? Ou seja, que ainda não foram juntados aos autos, desde que tal processo comprometa a eficiência, eficácia ou a finalidade da diligência. Acusado inativo. Acusado inativo. No caso de acusado ser inativo, a autoridade dominante deverá enviar esforços para sua localização, inclusive junto às OMs pagadores do mesmo, a PEN, né? Caso ele ainda não tenha sido localizado, o presidente ordenará no despacho que o mesmo seja intimado, se possível, por meio de edital e publicado por 3 dias em jornal de grande circulação na cidade do domicílio do acusado. Edital e publicado por 3 dias. Caso essa medida não surja efeito, o inativo será julgado à revelia. Ocorrendo a revelia, caberá à autoridade dominante a designação de um oficial, bacharel em direito, sempre que possível, para a defesa mediante portaria. Apresentando-se o réu, né? O acusado, antes de elaborado o relatório, será o mesmo qualificado e interrogado. E, se necessário, acareado com os depoentes ouvidos em sua ausência, não tendo, entretanto, direito a solicitar a repetição de qualquer ato ocorrido anteriormente. Ele não apareceu porque não quis. Insanidade mental e incapacidade de discernimento. Quando, em virtude do comportamento acusado ou do termo de inspeção de saúde, houver dúvida a respeito da sua sanidade mental ou da sua capacidade de discernimento, será ele submetido a uma perícia médica ordenada pelo presidente ou a pedido da defesa ou do cônjuge, ascendente ou irmão, em qualquer fase do processo. Durante o período de realização da perícia, deverão ser adotadas as seguintes providências: suspender, por meio de despacho, os trabalhos do Conselho até o recebimento do laudo pericial. Suspender o prazo de conclusão do Conselho. Nesta ocasião, não serão contados os dias... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Valeu. Nessa ocasião, não serão contados os dias em que o Conselho esteve suspenso, sendo retomado assim que o laudo for juntado aos autos. Ao ser juntados aos autos do Conselho do Laudo Pericial, proferir despacho retomando os trabalhos e a contagem de prazos restantes. Durante o período em que o acusado estiver sendo submetido a um exame, mantê-lo vinculado à sua OM de origem, se for o caso, afastado das funções. Transmitir mensagem à autoridade dominante, a DPMM, ou CPES-FN, se ele for do fuzileiro, conforme o caso, participando todo do correio. O presidente apresentará a acusação ao diretor do hospital da área ou autoridade que suas vezes fizer mediante ofício
e solicitará que sejam designados 2 peritos para proceder o exame de sanidade mental. Sempre que falar em peritos, o número é sempre 2, tá? Então, se ocorrer uma questão onde diga, por 2 peritos, por 3 peritos, por 5, é sempre 2 peritos. Só vai ter menos de 2 ou situação contrária, se não tiver outra possibilidade, e isso ainda vai ter que ser subscrito no documento, no laudo, né? Nessa oportunidade serão remetidos anexos os documentos que originaram o conselho e outros considerados elucidativos e formulados, no mínimo, os seguintes quesitos. Se o acusado sofre doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Se no momento das ações ou omissões, o acusado se achava em algum dos estados referidos no quesito anterior. Se, em virtude das circunstâncias referidas nos quesitos anteriores, possuía o acusado capacidade de entender o caráter ilícito e irregular do fato da falta cometida, e etc., ou de proceder de acordo com esse entendimento. Se a doença ou deficiência mental do acusado não lhe suprimindo, diminui-lhe consideravelmente a capacidade de entender da ilicitude, irregularidade e gravidade do fato, ou a de autodeterminação quando o praticou. Se, em virtude do exame realizado, o acusado encontrasse passível de submissão à Junta de Saúde, a fim de se avaliar sua possível reforma nos termos do artigo 5º, do inciso 5º, do inciso 5, né, do artigo 108 dos Estatutos Militares. No caso de embriaguez fortuito ou habitual, formular-se-ão quesitos congêneres pertinentes ao caso. Congêneres parecidos. Recebido o laudo, o presidente nele despachará, ordenando a sua juntada aos processos. Sempre despacho para juntar os arquivos de processo por meio de juntada. Se os peritos concluírem que o acusado estava sem capacidade de discernimento no momento da ação ou omissão, ou que a doença encontrada tenha, de alguma maneira, interferido com a capacidade de julgar o acerto de seus próprios atos, e se os membros, por unanimidade ou maioria, concordarem com os peritos, será imediatamente feito o relatório, consignando a evidência e remetido o processo à autoridade nomeante. Caso os membros não concordem, por maioria ou unanimidade, com os peritos, solicitarão à mesma autoridade que indique novos peritos para procederem à segunda e última perícia. Então, olha só podem ter até 2 perícias, tá? Primeira e a segunda tem que ser a última. Tendo o exame de sanidade mental concluído pela inimputabilidade do acusado e por sua incapacidade para permanecer no serviço ativo da Marinha, deverá a autoridade nomeante propor na solução a reforma do militar por motivo de saúde. Em caso de falecimento do acusado, aí, se faleceu, tem certidão de óbito, tá? E, se tem certidão de óbito, ele não vai poder comparecer. Para isso, a certidão tem que ser juntada aos autos. Por meio de quê? Despacho. Isso vai acontecer imediatamente após o encerramento do mesmo, com a elaboração de um relatório no qual conste que a punibilidade foi extinta. Por quê? Porque o velho guarda morreu. Acabou o conceito de disciplina. Deserção do acusado. Em caso de deserção do acusado durante o processo, deverá ser juntado aos autos cópia do termo de deserção. Se ele foi desertor, tem o termo de deserção. Todo aquele procedimento de deserção 2 dias para a parte de ausência, mais 8 dias para consumar a deserção, o termo de deserção e a parte de deserção. Tendo o conselho prosseguimento à revelia, acompanhado pelo defensor designado, devendo a deserção ser consignado no relatório sua ata. Então, olha só, se tiver deserção, não para o processo não, continua, aí vai correr a revelia. Caso se apresente voluntariamente ou seja capturado antes da redação do relatório, o processo continuará com a sua presença, podendo ser inclusive requerido ou acareado com os depoentes ouvidos em sua ausência, não tendo, entretanto, direito de solicitar a repetição de qualquer ato ocorrido, porque ele desertou porque quis. Conduta incoerente do acusado. Se o acusado, durante a sessão, se portar de modo incoerente, será advertido pelo presidente e, se persistir, poderá ser retirado da sessão, que prosseguirá sem a sua presença, estando presente, porém, o advogado ou defensor do acusado, devendo o fato ser consignado em ato. No caso de desacato a um dos membros, o presidente determinará a lavratura do auto de prisão em flagrante, tá?
flagrante, né? Flagrante, que será remetido à autoridade judiciária militar competente, devendo o fato ser consignado em ata e no relatório, além de cópia do auto ser juntada ao processo. Substituições. Por absoluta necessidade de serviço ou por motivo de saúde, qualquer membro do Conselho poderá ser substituído, claro que mediante portaria da autoridade dominante, na qual será consignado o motivo da substituição. O novo membro prestará o compromisso, aquele preconizado no artigo 4.22 da LGPD 1315, que fala sobre o sigilo, e também o compromisso por todos prestados anteriormente. Isso vai constar em ata. Em caso da substituição da autoridade dominante, a nova autoridade deverá consignar em sua solução, é lá na solução, tá? Não é na portaria da autoridade dominante, não, na solução. Se for competente para exará-la, que o conselho foi nomeado pelo seu antecessor. Quem foi o antecessor que mandou criar esse conselho, ativar. Por absoluta necessidade de serviço ou por motivo de saúde devidamente comprovados, o oficial defensor poderá solicitar a sua substituição ao presidente. Nesse caso, o acusado, se tiver se apresentado, deverá ser informado em tempo hábil para indicar ou solicitar à autoridade dominante outro oficial para acompanhar a sua defesa, devendo a substituição ser consignada no relatório. Agora o relatório. Realizar todas as diligências, o Conselho passará para deliberar sobre o relatório a ser redigido. O relatório constará de uma parte expositiva e de outra conclusiva, igual no IPM. Na primeira, deverão ser mencionados os fatos que deram origem à nomeação, libelo acusatório, a graduação, o nome do acusado, o enquadramento, o teor dos depoimentos, os laudos e demais documentos elucidativos, as evidências ou não de culpabilidade do acusado. A argumentação apresentada pela defesa e os incidentes ocorridos durante o processo, na segunda parte, o Conselho deverá decidir por unanimidade ou maioria. Aí decidir o quê? Se o acusado é ou não culpado da acusação que lhe foi feita, e também se o acusado está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade, no caso do inciso 3 do artigo 2º do decreto 7.500, que a gente viu várias vezes já ele aqui. No caso da deliberação ter sido por maioria de votos, deverá constar a expressão voto vencido, ao lado da assinatura dos membros que discordou dos demais. O voto vencido, no todo ou em parte, será justificado pelo membro imediatamente após a sua assinatura no termo circunstanciado. Após as assinaturas dos membros, será entregue uma cópia do relatório ao acusado e ao defensor, ou, no caso de revelia, somente ao defensor, mediante declaração dos autos. Após a declaração mencionada no artigo anterior, o escrivão emitirá um termo de conclusão e entregará os autos ao presidente. De posse dos autos, o presidente emitirá despacho ordenando a remessa dos mesmos à autoridade nomeante, restituindo em seguida os autos ao escrivão. O escrivão emitirá, então, o termo de recebimento e, a seguir, o termo de encerramento e remessa. Os autos do Conselho serão remetidos à autoridade nomeante por meio de ofício. Então, depois que o escrivão receber tudo concluído, ele vai emitir o termo de encerramento e remessa. Vai enviar por meio de ofício. Agora a solução. Recebidos os autos, a autoridade nomeante, dentro do prazo de 20 dias, aí atenção que lá no IPM são 10 dias, tá? Aqui são 20, aceitando ou não o seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos do seu despacho, proporá como solução, olha só, aceitando ou não. Se ele não aceitar, ele tem que botar os motivos de despacho. Aí, vai propor como solução. Primeiro, o arquivamento do processo e julgar a praça capaz de permanecer na ativa ou na atividade. Segundo, a aplicação de pena disciplinar se considerar transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgado culpado, discriminando o enquadramento no RDM e a falta cometida. Terceiro, a remessa dos processos ao juiz auditor competente, como o IPM vai para um juiz auditor, se considerar crime a razão pela qual a praça foi julgada culpada. Aí tem uma diferença, olha só. No Conselho de Disciplina, a autoridade dominante pode arquivar, né? Mas se constituir crime, né? Se ele constituir crime, aí ele vai ter que passar pelo juiz auditor. Aí a partir daí não pode mais arquivar, não, é só pelo juiz. Então a diferença do IPM para o Conselho de Disciplina é que o Conselho de Disciplina pode ser arquivado por bordo, tá? E a reforma ou exclusão do bem da disciplina. Se considerar que a razão pela qual o prazo foi julgado culpado está prevista nesses incisos aqui.
do mesmo decreto. A praça foi julgada incapaz de permanecer na atividade ou inatividade pelo crime previsto nesses incisos aqui, que não dá para ficar decorando, né? A reforma por motivo de saúde, se o acusado tiver sido julgado inimputável pelo exame de sanidade mental. Isso aqui são os motivos, são o que ele vai mandar fazer, né? Como solução, as opções de solução que ele vai exarar. Na ausência da autoridade dominante, o substituto eventual remeterá o processo à autoridade imediatamente superior, que emitirá, nesse caso, a solução. Agora, remessa. Após fazer a entrega da cópia da solução ao acusado, a autoridade dominante remeterá o original à DPMM. E lembrando, se for do fuzileiro, a CPES-FM, juntamente com os autos e o recurso, se houver recurso. Isso vai acontecer por meio de ofício para que se dê a decisão final do despacho final. Os autos originais do Conselho serão encaminhados à DPMM ou CPES-FM, os quais, após análise, serão restituídos para que permaneçam arquivados na OM de origem e sejam recolhidos na DPHDM, após cumprida a fase corrente constante na tabela de temporalidade de destinação de documentos. SGM 105, que é a NODAN, né? Isso não nos interessa muito, não. Decisão e recurso. Despacho final é a decisão exarada pela DP, MM, no caso de arquivamento ou reforma por motivo de saúde. Decisão final é aquela proferida pela DPMM, nos casos de aplicação de pena disciplinar. Então, olha só, arquivamento desse despacho final. Decisão final é quando há aplicação de pena. Então, tem essa diferenciação aqui, tá? Pena disciplinar, crime, reforma ou exclusão bem disciplina. No caso de aplicação de pena disciplinar, serão os autos encaminhados ao titular da OM em que serve o militar para que seja procedida a audiência disciplinar na forma prevista do RDM, posteriormente restituídos à DPMM os autos para arquivamento. Então, se pegou pro cara, vai ser decisão final. Se não pegou, foi arquivado, vai ser despacho final. O acusado, ou no caso de revelia, seu defensor poderá interpor recurso do relatório de solução da autoridade nomeante. Aí o prazo é 10 dias, contados da data em que o acusado tenha recebido a cópia do relatório de solução. Então ele vai receber a cópia do relatório da solução, ou da publicação desta em ordem de serviço. No primeiro caso, o recurso deverá ser dirigido à autoridade nomeante, no segundo, DPMM. Então, relatório de solução, autoridade nomeante. Se for comunicado por ordem de serviço, aí já é a DPMM, porque a ordem de serviço vai para a DP. Caso a praça interponha recurso da solução e o processo já tenha sido remetido à DP ou CPES, o fato deverá ser participado daquela OM por mensagem, o recurso enviado imediatamente após. Para a DPMM, tá? Uma vez encerrados, os autos do Conselho de Disciplina serão enviados à DPMM, conforme o caso, para que se dê a decisão final ou despacho final. É a DPMM que dá, né? A decisão final, o despacho final, será baseada em análise prévia realizadas pela assessoria jurídica da DPMM. Então, o importante, quem faz a decisão final? Despacho final, DPMM. E o prazo para isso é 30 dias. Isso observando o Estatuto dos Militares. E aqui a gente encerra o capítulo de Conselho de Disciplina. Casenso, só aqui no Megamente. Até o próximo vídeo.